Olá, hoje a gente vai mergulhar na história da cidade. Mas olha, não estamos falando só de um monte de prédios e ruas. A cidade é uma das ideias mais poderosas e duradouras que a humanidade já teve. E essa jornada, na verdade, revela muito sobre quem nós somos e como escolhemos viver juntos. Para começar, vamos pensar numa mudança que foi, acima de tudo, simbólica. Quando os povos nômades começaram a se assentar, eles trocaram o mundo circular e móvel da tenda pelo mundo quadrado e estável da cidade. A forma das construções, por si só, já refletia uma maneira totalmente nova de enxergar a vida. A ideia de permanência tinha chegado para ficar. Mas o que tornou essa permanência possível? Basicamente, a agricultura. A capacidade de estocar o excedente de comida foi o grande catalisador. De repente, nem todo mundo precisava trabalhar no campo. Isso liberou gente para se tornar artesão, sacerdote, soldado. Foi aí que nasceu a cidade como a gente conhece, uma verdadeira cristalização da civilização. E claro, essa transição não aconteceu da noite para o dia, né? Essa linha do tempo dá uma boa perspectiva. Foram milhares de anos entre a invenção da agricultura e o surgimento das primeiras grandes cidades, como as da Suméria ou a Atenas clássica. Foi um processo bem longo e que transformou tudo. Agora vamos viajar para o mundo antigo. Lá, a cidade era muito, mas muito mais do que um lugar para morar. Ela era pensada para ser um mapa do universo, uma tentativa de construir aqui na Terra um reflexo da ordem que se via lá nos céus. E essa ideia não era só uma filosofia, não. Ela se manifestava de formas bem concretas. As cidades eram orientadas pelos pontos cardeais. As plantas baixas lembravam mandalas sagradas. Havia até cidades com 12 portões, um para cada signo do zodíaco. A astronomia e a astrologia eram basicamente as ferramentas dos primeiros urbanistas. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. A capital não era só o centro político, era o centro simbólico do mundo conhecido. O ponto zero de onde o poder irradiava e para onde tudo convergia. E no mundo antigo, a gente vê visões completamente diferentes de cidade. Pega os gregos e os romanos, por exemplo. A polis grega era pequena de propósito, para garantir que a democracia direta funcionasse. Já Roma era uma megalópole, mais de 1 milhão de habitantes. Um centro gigantesco que precisava drenar recursos de todo o império só para se manter de pé. Bom, com a queda de Roma, o jogo vira. A cidade se transforma de novo. Vamos ver agora como, na Idade Média, ela se reconfigurou em torno de novas prioridades: defesa, fé e, claro, o comércio. Basicamente, 3 elementos definiam uma cidade medieval. Primeiro, a muralha, essencial para a defesa num mundo bem perigoso. Segundo, o mercado, que era o coração econômico e social de tudo. E terceiro, a catedral, o grande centro espiritual, que muitas vezes também funcionava como hospital e escola. Mas aí fica a pergunta: por que as pessoas largavam tudo e iam para as cidades? A resposta cabe em uma palavra: liberdade. Na cidade, elas escapavam das obrigações servis do sistema feudal. Em vez de trabalhar de graça para um senhor, elas pagavam impostos. Era um negócio muito melhor. E isso foi o grande motor do crescimento urbano da época. Agora, vamos dar um salto enorme no tempo, direto para a Revolução Industrial. Aqui, a cidade passa pela sua transformação mais dramática e mais caótica. Ela se torna uma verdadeira máquina de produção e, infelizmente, muitas vezes, uma máquina de miséria também. Para a gente ter uma ideia da escala dessa explosão, em 1810, Londres bateu a marca de 1 milhão de habitantes. Um feito que só a Roma antiga tinha conseguido mais de 1000 anos antes. O crescimento era simplesmente vertiginoso, algo nunca visto. Só que esse crescimento teve um preço altíssimo. Este gráfico mostra a dura realidade da época. Com a superlotação e a falta de saneamento básico, as cidades se tornaram lugares mais mortais do que o campo. Epidemias varriam bairros inteiros e a mortalidade infantil então era altíssima. A promessa da cidade vinha com um lado bem sombrio. Então, o tal do progresso industrial trouxe consigo uma lista de problemas gravíssimos: poluição, doenças, o surgimento de cortiços e favelas insalubres coladas nas fábricas, tudo isso alimentado por um êxodo rural que só piorava a situação de superlotação. Diante de todo esse caos, as autoridades começaram a reagir. E o exemplo mais famoso talvez seja o de Paris. Lá, o barão Haussmann literalmente demoliu bairros medievais inteiros para criar os grandes e largos bulevares que a gente conhece hoje. A ideia era trazer ar, luz e, claro, mais controle para aquela cidade caótica. E chegamos aos séculos 20 e 21. Bem-vindos à megalópole moderna,
Um lugar extremamente complexo, cheio de oportunidades e, ao mesmo tempo, de profundas contradições. O fenômeno que define essa era é a fuga do centro da cidade. Só que ela aconteceu de jeitos muito diferentes. Nos Estados Unidos, a classe média foi atrás do sonho da casa com jardim no subúrbio, tudo movido pelo automóvel. Já na França, os banlieues, as periferias, se tornaram grandes conjuntos habitacionais para a população de baixa renda e imigrantes, criando outros tipos de segregação social. E é aqui que mora a grande contradição da cidade moderna. Por um lado, ela continua sendo um imã poderoso. É o centro da inovação, da cultura, da economia. É para lá que as pessoas vão em busca de oportunidades, em busca de uma vida melhor. Só que, por outro lado, a cidade também é uma máquina de desigualdade. Em nenhum outro lugar os contrastes entre riqueza e pobreza são tão gritantes, tão visíveis. A cidade concentra o melhor e também o pior da experiência humana, lado a lado. E o mapa da urbanização mundial mudou completamente. Se a gente olhar para as 20 maiores cidades do planeta hoje, 16 delas estão em países em desenvolvimento. O futuro urbano está sendo escrito, em grande parte, no chamado Sul Global. E essas novas megacidades enfrentam desafios de uma escala monumental. Pega a cidade do México. A poluição do ar lá é tão severa que um dia respirando pode equivaler a fumar 2 maços de cigarro. Já em Lagos, na Nigéria, os serviços públicos simplesmente entraram em colapso. O resultado? Quase tudo, de educação à saúde, teve que ser privatizado. No meio disso tudo, a gente vê o retorno de uma ideia bem antiga, a muralha. Os condomínios fechados são a versão moderna dela. Os mais ricos se isolando do resto da cidade, atrás de muros, portões e segurança privada, o que acaba fragmentando ainda mais o tecido social. E ainda assim, apesar de todos os problemas, a atração pela cidade não vai embora. Como essa citação nos lembra, no fundo, nós somos animais sociais. A gente precisa dessa interação, dessa troca, da inovação, da cultura. E tudo isso é algo que, historicamente, só a vida urbana conseguiu oferecer em larga escala. Ao longo de toda a história, as cidades sempre funcionaram como um espelho da humanidade, refletindo nossas maiores aspirações e também os nossos piores defeitos. Então, a pergunta que fica no ar é: o que a cidade do futuro, com todos os seus novos desafios de possibilidades, vai revelar sobre a nossa civilização?